Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nessa retomada desse tempo litúrgico do tempo comum. Durante essa semana a gente vem escutando alguns prodígios, alguns milagres de Jesus, mas também narrado pelo Evangelho, mas também durante essa semana a gente vem escutando aquilo que o profeta Samuel vem dizendo também a cada um de nós. Nós sabemos que o pecado, de alguma forma, ele paralisa a todos nós. É como se nós estivéssemos amarrados, né? Como se nós estivéssemos amarrados, presos. E o pecado, de alguma forma, ele também nos paralisa e também nos amarra. Um dos grandes pecados que nós ainda hoje temos, e que a primeira leitura narrou, quer dizer, que não é um pecado de agora, mas é um pecado já de muito tempo, é o pecado da autossuficiência. É o pecado de que nós, de alguma forma, pela nossa soberba humana, nós acreditamos que nós podemos caminhar sem Deus. Aqueles que eram receptores daquilo que era a profecia de Samuel, o povo daquele tempo, eles acharam que não precisavam mais do reinado de Deus na sua vida e precisavam de um rei humano para que pudesse então governar e conduzir aquele povo. Eles achavam que não precisavam mais de Deus. E eles pediram então ao profeta que pudesse dar a eles um rei e de alguma forma romper então a aliança de amor que Deus queria fazer então com aquele povo. Veja, desde aquele tempo, de alguma forma, a gente já caía, a humanidade já caía no pecado da autossuficiência e da soberba, né? Como que a gente pode caminhar sem Deus? Como que a gente pode conceber a humanidade que caminha sem Deus, que acha que não precisa da presença de Deus? Isso aconteceu naquele povo e muitas vezes acontece também com a gente. Quando a gente se entrega ao pecado da soberba, quando a gente se entrega à nossa autossuficiência, nós somos enganados, portanto, pelo demônio, achando que nós podemos caminhar sozinhos, nós ficamos paralisados, então, pela realidade do pecado. O homem do Evangelho de hoje, ele estava paralítico, era um problema físico, né? Era um problema físico. Dentro da realidade social e religiosa daquele tempo, a realidade da paralisia ou qualquer outro tipo de pecado de realidade ou deficiência física era fruto de um pecado. Então, quer dizer, esse homem, de alguma forma, ele era fruto também da realidade do pecado. Ele estava paralisado pela realidade do pecado, mas ele queria se libertar. Ele queria viver livre, ele queria soltar as amarras daquilo que o prendia dentro daquela realidade. Então ele vai até Jesus, ou melhor, 4 homens levam até Jesus. Porém tinha uma grande multidão, eles não conseguiam levar até Jesus. É como se a gente olhasse para cima agora e tivesse alguém descendo do teto, para que pudesse ser libertado por Jesus. Jesus, durante essa semana, nós já escutamos no Evangelho, vários prodígios e milagres que Ele vem concedendo ao povo, Ele vem fazendo. E a sua fama, então, a partir daquele momento, estava se espalhando. Esses 4 homens que levavam o homem paralítico até Jesus, que desceram pelo teto, foram canais de graça para esse homem, foram portadores de graça, levaram esse homem até Jesus. Então aqui tem uma primeira mensagem também para cada um de nós. Nós, como evangelizadores, nós como cristãos, nós somos testemunhas da graça, nós somos portadores da graça, nós somos canais de graça para as pessoas. Nós temos como missão também levar as pessoas até Jesus. Foi isso que esses 4 homens fizeram. Levaram o paralítico até Jesus, e lá Jesus disse para ele, no primeiro momento, né? Os teus pecados estão perdoados. Não disse no primeiro momento, levanta-te e anda. Ele disse, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, naquele momento, Jesus liberta aquele homem de todos os seus pecados, liberta aquele homem da sua paralisia, porque o pecado nos paralisa. O pecado nos faz a gente não ir à frente, nos deixa parado, nos deixa com medo, e aí a gente não consegue ir à frente.
A grande realidade da paralisia daquele homem é que ele de alguma forma era fruto do pecado. E Jesus liberta aquele homem, tira aquele homem da paralisia. Nós também, como seres humanos, manchados pela mancha do pecado, também devemos pedir a Jesus a todo momento que nos liberte dessa paralisia que o pecado muitas vezes nos faz. E diante dessa realidade, nós devemos ter a fé também desse homem. Então, para nós, são duas mensagens importantes. Primeira, que nós somos portadores de graça. Nós devemos levar as pessoas até Jesus. Nós devemos conduzir as pessoas até Jesus. Lembrando um pouquinho o tempo do Natal, a estrela de Belém que conduziu os magos até Jesus. Nós somos sinais de Deus, nós somos essa nova estrela, não mais de Belém, mas de Curitiba e de tantas outras cidades que nos assistem nesse momento, que nós devemos conduzir as pessoas até Jesus, como esses homens, esses 4 homens conduziram. E se esse homem estava deitado, porque o pecado nos faz cair, o pecado nos joga na lama, a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos levanta. Então, se esse homem estava paralisado pela realidade do pecado, a misericórdia e o amor de Deus, a misericórdia e o amor de Jesus por aquele homem naquele momento, faz então com que ele consiga se colocar em pé. O pecado nos derruba, Jesus nos coloca em pé. Essa é a realidade que nós temos que viver desde sempre. Portanto, reconhecendo também sempre mais a nossa condição de pecador, não caindo na realidade da soberba, achando que sem Deus a gente pode caminhar muito bem, mas reconhecendo que também nós precisamos da presença de Deus, que muitas vezes nós também caímos, que também nós somos derrubados pela realidade do pecado, nós devemos pedir a Jesus misericórdia, para que Ele possa também nos colocar sempre mais em pé. Então peçamos ao Senhor que nos dê essa graça, de primeiro, nós sermos portadores da misericórdia de Deus, sermos portadores da graça de Deus, conduzirmos as pessoas até Jesus, como esses 4 homens do Evangelho fizeram. Que nós possamos reconhecer sempre mais que nós precisamos de Jesus, que como esse homem que foi levantado por Jesus, que começou a viver uma vida nova a partir da cura que Jesus fez na sua vida, que nós possamos também ser curados todos os dias, um pouquinho mais, para que a gente possa também viver sempre em pé e proclamar as graças e as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.